uma má terceirizada, ela entra na Kombi e vai embora. E todo prejuízo fica para o condomínio. Uma boa assessoria jurídica é fundamental para que o síndico possa dormir tranquilo. Porque tem muitos desses indivíduos que mandam o boleto e a nota e cancelam a nota, e você paga. Se a sua administradora não te alerta sobre isso, troca de administradora. Mais um Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. Vamos começar um novo episódio falando de algumas questões trabalhistas que nunca foram abordadas aqui. E nada seria possível se não fossem os nossos patrocinadores. Repinte, que restaura as fachadas e deixa bonita, ainda gosta das mulheres, olha aqui, eu sempre falo, a lixa é boa, né? Tem quase 30 anos o CO dela no mercado. E a GK Condomínios, que eu sempre digo, uma empresa que o ano que vem faz 50 anos, dentro do país, a gente tira o chapéu, né? Então, realmente são pessoas dedicadas, comprometidas com o mercado. Até já! Com isso, nós estamos trazendo um colega que é um colega diferenciado, advogado de primeira linha, que é o Dr. Renato Salles, né, que está há muitos anos no mercado e que hoje vai nos abrilhantar com uma bela palestra aqui, que é uma palestra. Vocês vão ver que a entrevista é uma verdadeira palestra dos ensinamentos dele, que realmente é um diferencial para nós da área de condomínio. Tem o meu respeito e os dos colegas muito forte, e eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite para estar aqui. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos a Deus pela vida e pela oportunidade de estarmos aqui nas Mulheres Condominiais para falar um pouco desse assunto tão delicado e problemático e que causa muitas dores de cabeça, principalmente as síndicas ou a sindicatura de modo geral, que é o famoso resultado com a chegada de uma reclamação trabalhista. A hora que a reclamação trabalhista chega, né? Renato, realmente é complicado. Por quê? Na terceirizada, ela contratou a terceirizada. E aí, a subordinação para com as pessoas do condomínio, o terceirizado responde só para a terceirizada. Você pode explicar isso um pouquinho para a gente? Então, este é um fato que é muito complicado para o juiz entender. As administradoras, excetuando-se, como a Pretel já iniciou dando o nome de uma renomada administradora, que esta com certeza toma todos os cuidados na orientação aos síndicos e às síndicas de como proceder com a contratação de uma terceirização e a sua aplicação para que ela seja uma terceirização válida. Cuidado, preste bem atenção nesta palavra, terceirização válida. Existe uma lei de terceirização. Ah, é? Existe uma lei dedicada. Na lei de terceirização, existem alguns requisitos para que a empresa que você está contratando seja considerada apta para prestar o serviço de terceirização. Então, ela precisa ter capital, ela precisa ter que esse capital dê um respaldo financeiro de no mínimo 12 vezes a fatura mensal. Quer dizer, o capital social tem que ser condizente com o contrato. Por isso precisa que a administradora, pelo meio da assessoria jurídica que ela apresenta ao síndico, faça essa análise prévia. Ok? Então, o problema está, o zelador. Que é quem recebe a ordem da síndica. Tá. Se esse zelador for terceirizado, na verdade, ele não poderia receber orientação ou mando da síndica. A síndica deveria, ou o síndico deveria, ligar para o supervisor da empresa, determinar o que deve ser feito e este supervisor dar as ordens para o zelador. Porque senão, se ela for o mando lá na cabeça do homem togado, ele vai dizer subordinação direta. Quem dava bronca, quem determinava,
quem estava em cima da prestação do serviço terceirizado era a síndica ou síndico. Aí complica. Aí, outro caso, o zelador é próprio, é orgânico, mas é ele quem dá as ordens à portaria, é ele quem dá as ordens à limpeza, que é terceirizada. Também caracteriza o vínculo. Ou seja, a hora da bronca, a hora da verificação dos serviços, quem é que vai resolver? Então, o certo seria tomar todos esses cuidados por causa da subordinação. Outro fato interessante na terceirização que precisa tomar muito cuidado é que existe um preço de mercado. Tome muito cuidado com isso. O que as empresas fazem? Elas dizem ao síndico e à síndica que a empresa está enquadrada no Simples Nacional. E por ela estar enquadrada no Simples Nacional, o seu custo é inferior a uma empresa de primeira ou segunda linha, que a gente fala de grifes, né? Tá. E aí quando você vai olhar o custo, você fala, nossa... Tá no Simples, eu vou pagar mais barato, menos imposto. Menos imposto, normal, que é a famosa portaria no Simples. Certo. Porque no Simples, a Receita entende que só cabe zeladoria e limpeza. Portaria e vigilância, não. É mentira isso. Olha só. Falei que era uma palestra, gente. O que diz o Código Tributário? Nós estamos falando da subordinação de mando de serviço. Agora nós estamos entrando na ordem tributária, o valor que você paga de imposto. O Código Tributário, o CTN, vai dizer o seguinte, que quem é responsável pelo recolhimento do imposto é quem tem o poder do dinheiro. Sim. Quem tem o poder do dinheiro? Quem paga. Então, não é você dizer ema, cada quais com seus próprios problemas. Não. O problema é seu. Porque na hora que a Receita descobre que há esta sonegação, isso já era para estar acontecendo no mercado, pelo E-Social, que é aquele regime de escrituração contábil fiscal, que era para ter sido implantado antes do início do governo Lula, e quando ele assumiu, ele sobrestou a entrada total do E-Social, porque na classificação do programa você deveria informar qual era a natureza da prestação do serviço, qual é o CNAE da empresa, qual a sua classificação tributária e qual é o exercício de serviços que ele presta ao condomínio. Quando você informasse isso, a Receita já ia cruzar os dados e já ia cruzar os dados. Uhum. E acontece o seguinte, por que aí? Mas aí a responsabilidade é da empresa. Não, é sua. Você é solidário. Eu já tive casos dessa natureza. A Receita retroage dos últimos 5 anos e aí ela, como órgão fiscalizador, ele vai dizer o seguinte, quem tem mais poder do dinheiro? Aquela empresa que está trabalhando para você, que tem um capital social de R$10 mil, ou o condomínio. Ou o condomínio. que às vezes movimenta milhões. Então a síndica irá assumir esta dívida tributária. E aí ela vai convocar uma reunião. E aí vamos entrar agora com uma ação de regresso contra... Apertei a varrida, daqui a pouco ela ri. Contra a empresa de terceirização. Onde está a empresa de terceirização? No céu. No céu. No céu. Ou a famosa Kombi, né? Coloca-se tudo dentro de uma Kombi, ó. Exatamente. E aí? E o condomínio responde. O condomínio responde, aí isso é o tributário. E se essa empresa some, além da responsabilidade tributária, você vai ter a responsabilidade trabalhista. Justamente. Solidária. Aí é solidária, mas a solidariedade, o princípio da subsidiariedade, que é primeiro cobra-se o patrimônio da empresa e depois se adentra a responsabilidade do condomínio, é você provar para o juiz que você tomou todos os cuidados pretéritos durante a prestação dos serviços para que os créditos trabalhistas e recolhimento de impostos estavam devidamente sendo recolhidos. Por isso, senhores, há necessidade de que a administradora tenha um departamento contábil e fiscal para os assessorar nisso. Ela está olhando a nota fiscal? Ela está olhando os olerites da terceirizada? Ela está olhando os encargos, se foram recolhidos, INSS, Fundo de Garantia? Se os
as folhas de ponta estão devidamente assinadas, porque isso é a fiscalização, é um problema. Esse é o trabalho da administradora. Uma administradora responsável, como a que patrocina esse programa, com certeza faz isso. Mas a grande maioria... Não estaria 50 anos no mercado. A grande maioria dos síndicos e síndicas, às vezes, vão pelo preço. Exato. E não analisam a estrutura que a empresa oferece. Exato. Porque quando você chega uma nota, não é só você pegar a nota e pagar o boleto. Não, numa terceirização, não. Você tem que checar, você tem que verificar se a nota não foi cancelada, porque tem muitos desses indivíduos que mandam o boleto e a nota e cancelam a nota, e você paga. E a nota está cancelada. Isso é muito mais comum do que vocês imaginar. Então, vocês têm que verificar se essa nota não foi cancelada. E quem presta esse serviço? A administradora para o síndico. Mas o síndico tem que escolher uma boa administradora. As administradoras que geralmente oferecem esse tipo de serviço são as que estão no mercado. Não é aquela, infelizmente, a administradora de condomínio não tem uma proliferação como o escritório de contabilidade, porque ela é muito específica. Então, nessa questão de terceirização, tome muito cuidado com isso, com a subordinação, porque se você terceiriza, você não pode mandar. Eu gostaria que você repetisse quais são os serviços que podem ser terceirizados e os que não podem ser terceirizados. Na minha ótica de advogado trabalhista e condominialista, eu entendo que a função de zelador é muito difícil você terceirizar e depois não descaracterizar a terceirização em uma ação trabalhista. Porque como que o síndico e os condôminos ou a síndica não vai dar ordem para o funcionário? Porque se eu terceirizo, eu não posso mandar nele. Sim. É uma empresa que, por meio da sua supervisão, é que tem que receber as ordens do trabalho e é atividade fim, não é? Atividade fim fica aquela confusão. E o supervisor não vai ficar o dia inteiro lá. Não vai. Ele é supervisor. Não. Então, a síndica não pode ligar para o supervisor e falar assim, olha, vem aqui que agora tem que dar tal ordem. Aí o supervisor vai lá e dá. Aí, dali a pouco, ela liga, agora aconteceu tal coisa, você tem que ir lá e lá. Não consegue, então. Agora, controlador de acesso, porteiro, limpeza... Isso aí não vejo problema, Controle de acesso, porteiro, não tem problema. Hoje, outro grande problema que tem no mercado é a portaria virtual. Eu tenho a portaria virtual, mas eu tenho que ter um funcionário, eu preciso ter um funcionário da limpeza ou alguém para atender, para receber as encomendas, as entregas, as cartas. Então, eu tenho a portaria virtual, mas eu preciso ter um funcionário. E esse funcionário, quem é que vai determinar o seu dia a dia? Quem vai fiscalizar esse dia a dia? A portaria virtual? Não vai. Estou perguntando. Algumas dizem que fazem, mas elas não estão lá, elas estão virtualmente, né? Então, aí o problema acontece internamente. Então, esse é um dos grandes problemas. Outro grande problema que eu vejo, então nós falamos da parte de terceirização, subordinação, tributação. Agora, um outro grande problema, senhoras e senhores, advogado trabalhista adora quando chega uma ação trabalhista acidentária. Acidentária, essa aí... Mas não é o que faz a defesa do condomínio, é o que faz a peça inicial. É uma das melhores ações para se fazer. Por quê? O funcionário que se acidenta no ambiente de trabalho. Ou que ele se estraga no ambiente de trabalho. O que é, vamos começar antes do acidente, que as pessoas conhecem mais, vamos começar pelo que é se estragar. Se estragar, rigidez emocional. No ambiente do trabalho. Vamos lá. Pergunto às senhoras e aos senhores, como está o vosso laudo de PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais? Como está o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional do seu condomínio? Se você está se arrepiando e nunca ter ouvido falar nisso, olha, os seus funcionários deveriam estar sendo fiscalizados por uma empresa idônea, anualmente, por meio de um técnico de segurança do trabalho, ou melhor, um engenheiro de segurança do trabalho, para verificar as condições ambientais do ambiente de trabalho. Como está a cadeira que ele se assenta? Como está o raio do sol
o raio mesmo, O a sol luz mesmo, do sol, a luz do sol. aos olhos do funcionário, como está a iluminação do ambiente de trabalho, como estão os EPIs, quando foi a última vez que foi feito um recibo de entrega de equipamento de proteção individual para aquele indivíduo que cuida da limpeza, que cuida da piscina, que cuida do gerador. Onde está instalado o gerador? Ou, mais precisamente, o tanque de combustível do gerador. Vocês estão ouvindo o que ele está falando. O tanque de combustível tem que ter um lugar próprio. Não é em qualquer lugar que ele pode... O camarada está sentado em cima do tanque de combustível. Pois é. A gente já viu cada coisa. 250 litros de óleo diesel. Ele está sentado em cima. Não, mas não é bem em cima. A guarida está em cima e está embaixo. Oh, uma bomba relógio. Uma bomba relógio. Porque isso, né, pegando esse gancho, causa periculosidade e até insalubridade. Então, a empresa de segurança do trabalho, essa política de segurança do trabalho que muita gente ignora, ou até faz, quando chega o laudo em gaveta, não verifico e tem que fazer, porque eu já tive instalação em prédios onde a luz do sol, ao meio-dia, entre 11 horas e 1 hora da tarde, estava cozeando a íris do funcionário. Ô, louco. O outro fez uma guarita blindada sem ar-condicionado. Porque tem um tipo de vidro que ele, quando o raio do sol... Você tem que fazer um tratamento no vidro. É um tipo de vidro que a hora que o sol vem, ele pode lesar a íris, né? A íris, o reflexo. Às vezes tem um tampo de vidro, bate e reflete nele. Então tem que fazer um tratamento de vidro para quebrar essa incidência do sol. Exato. E como que se verifica isso? Através de um estudo, a gente chama-se iluminotécnica. Então, um engenheiro ambiental ou um técnico de segurança do trabalho irá analisar esse ambiente. A cadeira vai dar problema na coluna ou não vai dar? Ele tem amparo para os braços, amparo para os pés? Então, este é um fator que estraga o funcionário. Ele estraga o funcionário. Ele explicou. Estraga. Por que estraga? Porque eu posso danificar a coluna. Exato. Eu posso danificar as vistas. Eu posso causar uma patologia por ele utilizar ou não saber utilizar equipamentos que a gente mistura de limpeza, porque o produto às vezes vem concentrado, aí ele tem que fazer a famosa misturinha, né? A química, mas ele não tem luva e não tem máscara. Ou então ele tem a luva e a máscara, mas ele não sabe quanto que ele tem que colocar de cada coisa. Então, aí fica cheirando aquilo. Exato. Que pode dar problema no seu pulmão. Exato. Ou a tiazinha da limpeza, que carrega os sacos de lixo. Qual é o peso que uma mulher pode carregar? Qual é o peso que um homem pode carregar? Isso é. A gente compra saco de lixo de 50 quilos. Mas na lei trabalhista diz que até 25. Mas ela tem um carrinho. Mas tem que colocar em cima do carrinho. E aí ela tem que fazer um esforço para colocar em cima do carrinho. Esse funcionário lesionado, ele vai o auxílio-doença. Auxílio-doença acidentário. Faz-se o CAT, ele se afasta e você, problema dele. Eu só vou recolher o fundo de garantia. Se a lesão se perpetuar e ele não conseguir mais voltar para o ambiente de trabalho, você vai, tô livre disso. 2 problemas. Não, 2? 2. São 2? 2. O primeiro. O INSS está cobrando dos condomínios ou dos empregadores e até de empresas, este valor que ele está tendo que pagar como auxílio-doença. Aí o camarada vai se aposentar com 65 anos de idade e se lesionou com 30. É só 35 anos que você vai ter que pagar para repor ao INSS o valor que ele vai ser indenizado pelo auxílio-doença. Só isso. Que você ocasionou a doença daquela pessoa. Porque houve um nexo, quer dizer, a ligação entre o fato da doença, da lesão e o ambiente de trabalho, porque você só vai se proteger, ou mesmo se protegendo, vai depender do laudo, você provar. Mas você é responsável. A gente chama de responsabilidade civil. Porque se esse funcionário também
achar um advogado especializado em direito do trabalho, além do auxílio-doença que ele está recebendo, eu vou pedir ao juiz que condene o condomínio a pagar a diferença entre o que ele recebe de auxílio-doença. Não se esqueça que você já tem uma dívida com o INSS, agora é outra dívida. Entre o auxílio-doença e o valor que ele recebia normalmente até o fim da sua vida. Outra indenização. Olha que beleza. Tudo isso... É para infartar quem está lá no condomínio. Para infartar quem está lá no condomínio. As empresas já sofrem com isso. Por isso elas tomam o máximo de cuidado. Você tem que seguir as orientações da medicina ocupacional. Você tem que se precaver de todos os meios, com os laudos e com os recibos de entrega de equipamentos de proteção individual. Se a sua administradora não te alerta sobre isso, troca de administradora. Porque ela está te criando uma dívida enorme. Porque se o seu prédio não é fiscalizado anualmente, se o seu funcionário não passa por um exame periódico, médico, sério, para saber como é que está a vida, a saúde dele, se ele está sendo estragada pelo ambiente de trabalho, vocês estão correndo risco. E o risco monetário é enorme. Porque eu disse que era só 2, né? Para vocês não infartarem, mas na verdade são 3 problemas. O INSS, a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho. Que aí... Vocês estão vendo que só piora, né? Porque o advogado faz lá um tópicozinho no final da petição, ofício à Delegacia do Trabalho para apurar as condições ambientais do trabalho. Isso é crime. E aí entra no penal. Não é no penal. Você vai receber uma intimação da Delegacia do Trabalho para apresentar esses relatórios. Sim. E aí o delegado do trabalho vai perguntar, muito bem, se a senhora não tem, é multa. Se a senhora tem e não aplicou ou não me apresentou aqui o famoso compliance, o que a senhora fez para se adequar ou minorar este problema? Multa. Aí imagine o senhor ou a senhora em uma assembleia dizer, olha, nós tivemos um acidente de trabalho, vamos ter que indenizar o caixa do INSS por causa do nosso ambiente de trabalho que é periculoso ou insalubre. Mas também este funcionário entrou com uma ação trabalhista pedindo indenização, dano moral ou dano existencial, que é o seguinte, dano moral é um problema que é ocasionado na psique da pessoa, que é uma coisa. E o existencial, o dano existencial é quando eu digo para o juiz, ele agora, no meu caso, é um homem imprestável. Porque ele, com a coluna estragada, ou vistas, o ombro, o braço, ele não consegue nem amar mais. E pela falta de amor, que ele não consegue dar, eu tenho que ser indenizado o dano existencial. Eu estou sendo tirado do ambiente natural de um ser humano e não tenho uma vida normal. Mais uma paulada. Além da diferença entre o que eu recebo de indenização pelo INSS e o que eu receberia se trabalhando eu estivesse. Ah, que beleza. Você pode colocar as ações em torno de 800, 1 milhão, mas a multa que o Ministério do Trabalho pode te aplicar porque você é displicente em não fazer de tudo para que o seu ambiente de trabalho não cause dano à saúde do seu funcionário. Então vocês vejam, gente, o quanto essa questão da terceirizada, o quanto essa questão trabalhista, ela é muito importante dentro do condomínio com todas essas nuances. Porque, como a gente diz no popular, a conta chega. A conta chega. E assim, o condomínio, ele não entra na Kombi e vai embora. Não, ele tá a lá. Terceirizada, uma má terceirizada, ela entra na Kombi e vai embora. E todo prejuízo fica para o condomínio. Ah, mas isso acontece muito. A gente tem, pelos colegas que trabalham na área trabalhista, isso é uma rotina, não é um caso ou outro. Então, é evidente que tem empresas que estão começando, que são boas, que trabalham direitinho,
mas isso precisa ser orientado pela administradora e por um advogado trabalhista. Sim. Né? Se a administradora ela não tem esse subsídio, ela fala assim, olha, procure um advogado trabalhista que saiba isso. Porque tem muito advogado que também não se atenta a essas nuances todas, até porque ainda não tem toda essa experiência que nós temos aqui, né? A vivência, né? Antigamente se dizia que a área trabalhista era apelidada de justicinha, né? Hoje é uma justiça técnica, né? Então, até agora nós falamos, nesse novo tópico que abrimos, da responsabilidade do síndico dentro deste viés, né, da responsabilidade civil por acidente de trabalho do funcionário orgânico, que é o funcionário dele. Mas se eu terceirizo? Então, oi, agora... que beleza, tô livre, que beleza, tô livre. Não pode acontecer o que... Não é bem assim. Vamos chegar na terceirizada. E aí? Então, aí também a sua administradora precisa te orientar que também é necessário fazer os laudos. Todos os laudos de todos os funcionários. Porque aí não é você, condomínio, que irá pagar o PCMSO, o LTCAT e as outras normas da terceirizada no ambiente de trabalho. Mas você tem que se precaver com o seu laudo dizendo que você não causa doença naquele funcionário. O seu PPRA tem que estar em dia. O PCMSO e os outros laudos é da terceirizada, mas você tem que exigir isso. Ele tem que fazer um laudo em nome do seu condomínio, não em nome da terceirizada lá da onde eles estão. Que é outra coisa que muitos pecam. Eles fazem com o nome da empresa terceira. Tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem, porque lá onde eles estão instalados, tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem. Não, você tem que exigir anualmente que ele faça no seu prédio. O laudo pode estar no nome dele, mas o ambiente de trabalho tem que estar descrito no laudo e nos exames médicos. Não é porque você terceirizou que você não tem responsabilidade. Tem sim, porque a responsabilidade sua é de fiscalizar o trabalho da terceirizada e se ela está de acordo não só com a lei, mas também com as normas técnicas aplicadas para o ambiente de trabalho. E aí você se esquece disso? Nunca se esqueçam, senhoras e senhores. A terceirização, ela apresenta um custo um pouco menor que, geralmente, entre o funcionário orgânico e ela, de 3% a 5%. E, geralmente, se você não exige isso, o lucro dela pode ser até um pouco melhor, mas o seu risco é muito maior. Porque a hora que ela desaparece, ou a hora que ela falta nessas questões de responsabilidade civil e indenizatórias, você assume totalmente. O barato sai caro. Então, tenha uma boa administradora, uma empresa de terceirização séria, peça uma administradora que fiscalize isso, para que não incorram nessas questões. Prédios que têm auditoria, geralmente as empresas sérias de auditoria exigem isso dos síndicos. Sim. E para que eles exijam da administradora, a administradora vai exigir isso das terceirizadas. Tem alguns síndicos mesmo com relatório, isso é besteira. Não é besteira. Isso é custo indireto. Você está criando passivo. E aí a responsabilidade, você vai dizer, tá bom. Aí criou o problema, eu peço demissão, ou eu saio da gestão. E o problema continua. Fica para o condomínio. Uhum. O que nunca te avisaram, e ninguém te disse, é que você, síndico, responde com a sua unidade por atos que você possa causar de má gestão. Ninguém conta isso para o síndico. A senhora síndica não contou isso para o esposo na hora de aceitar. Não. E nem o síndico contou para a esposa na hora de aceitar o cargo. Pois é. E ainda tem aqueles que dizem, não, você aqui, nem isenção eu quero. Você arrisca seu patrimônio, não recebe isenção ou nem remuneração e corre todo esse risco. Olha que beleza. E não tem uma administradora que lhe assessora devidamente, uma terceirizada que não é responsável a ponto de não deixar você nessa questão, é sonegadora, é negligente para com os funcionários. É o samba do crioulo doido. E assim, você tocou num ponto que eu acho interessante da gente ressaltar, que fugindo do trabalhista em si,
que existem as auditorias preventivas. Isso. Né? Então, não é auditoria para pegar, para punir, mas quando você tem constantemente uma auditoria sendo realizada no condomínio, essas auditorias, em regra, elas detectam Sim. todos esses erros que o Renato acabou de falar aqui, né? Que são erros que são comuns, muito mais frequentes do que se possa imaginar, e que as pessoas estão correndo risco, o condomínio, o síndico, de responderem com muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? A gente não está falando aqui que esses valores serão poucos. Nós estamos falando que, nesses casos, o dinheiro acaba, às vezes, trazendo um prejuízo para o condomínio. Por quê? Se eu tenho que pagar uma dívida de uma pessoa na qual eu causei o dano, eu deixo de ter dinheiro para fazer outras coisas que o condomínio precisa. Se eu deixo de fazer outras coisas que o condomínio precisa, como manutenções, eu vou responder por não ter feito nem as manutenções necessárias, Sim. porque não tinha dinheiro. Aí eu vou responder outra ação. Mas é verdade. Né? O famoso é a responsabilidade civil, a combinação do 186 com 927, né? Aquele por ação ou omissão. Ação ou omissão. Causar dano a alguém, responde pela reparação civil. Exatamente. Isto, traduzindo, tem que pagar. Tem que pagar. Por exemplo, se você... mas eu não sabia. Devia saber. Mas você não sabia, mas tinha uma administradora. Você que contratou a administradora, você é o responsável pela administradora. Você tem que saber. Você tem que saber que a administradora tem que te ajudar. Se não sabe, devia saber. Mas ela não me auxiliou. Não. O problema é seu. Não tinha assessoria jurídica. Outro problema é seu. Então, não crie esse risco. A Pretel trouxe um fato muito importante. A questão de auditoria. É muito importante, senhores. Porque as notas, se a empresa está no lucro real, se a empresa está no lucro presumido, se a sede da empresa é São Paulo, se é outro município. Outro estado. Não, às vezes, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, Osasco, aqui está perto de Barueri, Guarulhos. Qual é o valor do ISS? Pois é. Um é 3, um é 5, outra devolve. Não devolve. Então, mas onde presta serviço? É no Tatuapé, é na Moca, é na Penha, é em Guarulhos, né? Não. Então, tudo isso o síndico não tem condição de saber, às vezes até a administradora não sabe. É por isso que eu volto a falar, uma boa assessoria jurídica é fundamental para que o síndico possa dormir tranquilo. A palavra correta é essa. Não adianta você não ter um bom jurídico que atue em todas as áreas, a área civil, tributária, trabalhista, né? Não é só, é generalista, não é bem assim. Não é só para cobrar condomínio. Não é só cobrar condomínio, é muito além, é isso que a gente quer deixar claro para vocês. Que o risco está muito grande, o risco é enorme, nós estamos vivendo tempos que estou ficando assustado com o mercado na questão de danos, né, que ele está causando. Porque a área condominial hoje é muito impactante. Um condomínio hoje não é mais só de moradia. Né? Saúde. O condomínio hoje, ele apresenta até serviços. Você tem mercado, você tem lavanderia, você tem o famoso concierge. Embaixo, você está trazendo para si uma gama de serviços que oferta ao condomínio que não é só de moradia. E aí você também tem outras responsabilidades. Por exemplo, tem um mercado lá dentro. Quem vai repor aquela mercadoria? Então, quem é responsável por furto e roubo? Mais furto, né? Acontece. Acontece. Às vezes é uma criança, de besteira, mas e aí? Mas ela pegou, não passou na maquininha e levou, mas filmou. Aí, como é que faz, né? Outra questão agora que está muito gostosa de se ver é carro elétrico, né? Carro elétrico. Eu falo que o condomínio, eu falo sempre assim, né? A gente reclamava da garagem, né? Era tudo bobinho. Não sabia que vinha o carro elétrico depois. Né? Então, eu falo que não diminui os casos de conflitos, né? Se cria. Você tem hoje as plataformas que alugam
Os carros, né? Os carros, outros vão lá e instalam o equipamento. E você também tem a questão hoje da questão dos aluguéis de forma rápida, né? O famoso de curtíssima temporada. Curtíssima temporada, né? Então, pode, não pode, como é que faz isso? Exatamente. Né? Nesse assunto, eu quero pegar um gancho aqui, não da curtíssima temporada, mas mais na questão do carro elétrico, né? É um grande problema. Já temos 5 minutos, rapidinho. Eu sou aquele advogado que só traz boas notícias, né? O maravilhoso do carro elétrico é que... ele traz boas notícias, gente, com fundamento. Não dá nem para dizer para ele, olha, tá errado. Vamos lá, o carro elétrico, doutor Renato. Porque ele envolve funcionários aí, né? Houve uma reunião dos chefes do Corpo de Bombeiro dos estados para chegar a uma norma. Sim. As construtoras ficaram de cabelo em pé porque eles queriam amuramento, sprinkler, ventilação cruzada e instalação de acordo com norma técnica. Muito bem, o amuramento derrubaram, conseguiram não ter um amuramento, que é um muro. Muro entre os carros. Entre os carros eles queriam um muro entre cada carro. E a vaga tinha que ter, acho que um espaço de 3,5 metros, né? Então, inviabilidade. A vaga indeterminada ficava determinada. A grande notícia maravilhosa é o seguinte, senhoras e senhores. Saiu a norma, né? Saiu a norma. Muito bem, não tem muro. Só que, um fato está me chamando a atenção, eu até conversava com alguns amigos e eles falaram, você tem razão. O carro elétrico ou o banco lá vamos chamar assim de banco, ele tem um nome todo esquisito, que vai recarregar, ele vai ter que ter uma instalação técnica. Tem que ter Sim, uma empresa responsável por isso. Quando o Corpo de Bombeiro vistoriar o seu empreendimento, que tem banco de recarga de carro elétrico, para renovação do AVCB, ele vai fiscalizar isso. Se não estiver de acordo com a norma técnica, seu AVCB não sairá. Então, você precisa urgentemente verificar se o que foi instalado está de acordo com a norma técnica editada pelo Corpo de Bombeiro. Embora ele vai editar com mais detalhes em até 180 dias, mas você já precisa chamar um engenheiro elétrico e verificar se as instalações estão adequadas, por aquilo que já está evidente, se há ventilação cruzada, se os cabos são de acordo com a bitola. E mais, senhoras e senhores, a cereja do bolo, que é maravilhosa. Se há risco aumentado de incêndio, como ficará o meu prêmio do seguro? Vai aumentar. E quem é o culpado? Se eu vou ter que pagar mais seguro? O dono do carro, o condomínio ou a terceirização? Não, o condomínio vai pagar. É. Porque o prêmio do seguro de responsabilidade civil por incêndio aumentará com toda certeza. Sim. Porque você está aumentando o risco de incêndio dentro da garagem. Com certeza. E se aumentará o risco de incêndio dentro da garagem, você vai pagar mais caro pelo seguro. Sim. O seu funcionário, que é o responsável pela aferição deste equipamento, ligar e desligar. É o funcionário do condomínio? Às vezes é. Ah, é? Às vezes a caixinha de socorro para desligar a chave geral fica dentro da guarita. Será que ele tem ou não periculosidade por causa disso? Boa por causa pergunta. da tensão? Boa pergunta. Então, além de aumentar... Então, eu tenho uma garagem com 200 carros. Tenho 2 carros elétricos. Meu prêmio de seguro aumentou. Quem é que vai ser? Todos vão pagar por causa disso? É uma boa... Então, é uma nova... fonte de conflitos. Aí nós temos que fazer uma mediação, né? Uma mediação para dizer as vantagens e desvantagens e tal, né? Então, senhoras, esses são alguns pitacos, né, que estão nos deixando maravilhados com esta área que é tão gloriosa, né? Vale a pena ser advogado condominialista, ser síndico e ser síndica, desde que tomemos todos esses cuidados, né? O tanto de ensinamentos que nós tivemos aqui hoje com o Dr. Renato Salles, que é um advogado muito admirado por todos os colegas. Todos nós temos um respeito profissional muito grande por ele,
pelo saber dele. Às vezes podemos até não concordar, às vezes a gente não concorda, mas ele fundamenta, ele fala assim, tá bom, então me quebra o meu fundamento. E aí a gente tem que pensar um pouco, mas enfim, eu tenho que te agradecer de verdade de você estar aqui, disponibilizar o seu tempo para que a gente pudesse transmitir a quem está nos escutando. Nós vamos para o Brasil inteiro. Muita gente que não tem acesso a cursos, apesar de ter muito curso online e tudo, Sim. Mas às vezes não tem, acompanham o programa Mulheres Condominiais, acompanham aqui a Conde TV em outros programas também, porque o objetivo é passar o conhecimento. O objetivo é trazer para as pessoas informação para que elas possam gerir melhor os seus condomínios e morar melhor em condomínios. Sim, verdade. Eu sempre falo, o Martinelli está aí, apesar dele meio que estar comemorando os 100 anos, mas ele foi inaugurado em 1929. Sim. Né? Então não tem 100 anos ainda o Martinelli, Verdade. que é o primeiro grande arranha-céu que ele foi morar lá em cima para dizer para os outros que não caía. É verdade. Né? Então, é verdade essa história. Então, ali do lado da Praça da Sé, né? Um prédio maravilhoso, histórico, maravilhoso. Hoje a visitação pública, então... Em cima está o Farol do Santander, né? É muito legal. O Vale do Anhangabaú ali. O Vale do Anhangabaú é uma região muito legal da cidade de São Paulo de ser conhecida, mas essa nova forma de moradia realmente traz questões que, com o tempo, nós temos que ir alinhando. Sim. Né? Eu sempre falo, o condomínio existe desde a época de Roma. Eu falo, tinha síndico, conselho fiscal, conselho consultivo, tinha 500 unidades. Não tinha, né? Não tinha. Então, assim, as construtoras... Mas a responsabilidade civil já existia. Já existia. Mas, assim... Eu vou dar um exemplo, na esquina da minha casa, vamos construir 3 torres, com cada unidade com 25 metros, Rapaz. 741 unidades, sem garagem. Então, as construtoras também colaboram para que a gente continue ganhando o nosso pão nosso de cada dia, né? Elas trazem modificações interessantes para que a gente consiga, né, depois tive uma nessa resolver. linha que vai instalar, não tem garagem, mas só que tem vagas de bicicleta. Pois é. Nessa daí também tem vaga de bicicleta. Aí eu perguntei, não, é uma brincadeira, né? Vai precisar de manobrista? Pois é, né? Porque são tantas as bicicletas. 700 bicicletas. Vai precisar de manobrista? Pois é. Então a gente procura levar de uma forma amena, porque aqui é uma entrevista, não é uma aula, mas vocês viram que vocês tiveram uma verdadeira aula do que deve ser observado para que não traga consequência nem para o condomínio e nem para aquele síndico naquele momento que está exercendo o cargo de síndico, né? Verdade. Quero te agradecer. Obrigado. Convidar para que você volte aqui mais vezes. Com certeza. Né? Para que a gente transmita outras informações, porque realmente é necessário, né? E o Mulheres Condominiais tem esse comprometimento de transmitir informação, transmitir conhecimento, para que o mercado melhore como um todo. Sim, né? Verdade. Eu também agradeço pela oportunidade. Estarei sempre à disposição. Dê os seus contatos, por favor. Olha para aquela câmera e dê os seus contatos. Você me acha fácil nas redes sociais, Dr. Renato Moreira Salles, com 2 L's, né? O meu celular é 94736-4488. Estou trabalhando na área condominial há mais de 35 anos, apaixonado por direito condominial, por direito do trabalho, direito civil, direito de família, e que, enquanto Deus nos der saúde e oportunidade como essas que a colega Ana Pretel está disponibilizando, estaremos aqui para ajudar a nossa área condominialista. Obrigado, que Deus abençoe a todos. E aí terminamos mais um Mulheres Condominiais e até o próximo programa. Grupo CGTech Security. Segurança para o patrimônio, tranquilidade para você. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.